Queridos, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Glória a Jesus. Eu quero meditar hoje com a igreja acerca da glória de Deus. Na realidade, as coisas que acontecem em nossas vidas, elas sempre têm que direcionar-se para a glória de Deus. O maior problema da humanidade é que a humanidade ficou afastada da glória de Deus por causa do pecado. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3:23 que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus, ficaram carentes da glória de Deus. Ou seja, o homem sem a glória de Deus, ele é uma vara seca para pegar fogo, ele é um combustível para o inferno. O homem sem a glória de Deus, ele não passa de um elemento a ser ardido para sempre nas chamas inextinguíveis do inferno. Por isso que quando se diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, nós deveríamos nos preocupar com isso. Isso deveria ser algo preocupante para o ser humano. Mas por que isso não preocupa os homens? Porque os homens não se importam com a glória de Deus. Eles não sabem o que é de fato a glória de Deus. E quando nós falamos sobre a glória de Deus, nem mesmo a igreja sabe do que se trata. A igreja também, ela não tem noção do que é a glória de Deus. Então, quando nós falamos sobre este assunto, nós pensamos que glória de Deus é você chegar aqui na igreja e falar glória a Deus, aleluia, e pronto, isso é a glória de Deus. Nós não imaginamos que a glória de Deus é algo eterno, que é como Deus. Enquanto Deus existiu e enquanto Deus for existir, sempre haverá glória. Sempre haverá, sempre vai emanar de Deus a sua própria sublimidade. E todas as pessoas que olham para Ele, que contemplam a Cristo Jesus, porque Jesus é a glória de Deus, então quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós exaltamos a glória de Deus. Só que isto ficou tão banal nos nossos dias, que nem mesmo os crentes conseguem entender o que é isto, o que é a glória de Deus. Quando falamos da glória de Deus, da qual nós fomos cortados por causa do pecado, as pessoas acham que ainda podem viver sem esta glória. Na verdade, o que nós temos sem a glória de Deus é uma sobrevida. Nós sobrevivemos sem a glória de Deus e mesmo assim por sua graça. A graça de Deus é que faz os homens sobreviverem, mesmo eles no pecado. Porque se não fosse a graça de Deus, o próprio pecado já seria o motivo de Deus destruir a humanidade. O apóstolo Paulo dá esse testemunho em Romanos 3:23, quando ele diz que todos pecaram, e em Romanos 6:23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. O próprio Jesus, quando ele também debatia com os judeus, Jesus Cristo disse para eles, em João capítulo 5, e o versículo 44, Jesus falou: Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Os irmãos estão entendendo que uma pessoa que rejeita a glória de Deus, ou que já foi afastado dela, e busca a glória do homem, ela não pode crer em Cristo?
todo ser humano, ele está em busca de sua própria glória. Então, para ele, crer em Cristo é impossível. Observe que, quando Jesus Cristo fala bem-aventurados, a primeira bem-aventurança que ele fala, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo está falando de pessoas que já estão falidas, destruídas, e reconhecem a sua destruição. Por isso ele diz a próxima bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que a pessoa chora? A pessoa chora porque ela já viu o seu estado lamentável de pobreza e o estado de desespero e condenação. Então, quando você reconhece que é pobre, espiritualmente falido, que nada tem a oferecer para Deus, então o resultado é chorar de arrependimento, é chorar de desespero. Por isso Jesus falou: bem-aventurados que choram. Os que choram não é porque perdeu um ente querido, ou porque ficou doente, ou porque as coisas estão dando errado para a sua vida. Os que choram é porque lamentam a sua falência espiritual. Por isso ele é pobre de espírito. Agora veja, os homens que estão em busca de glória uns dos outros, você acha que eles vão crer em Jesus? Para o homem crer em Jesus, ele precisa abrir mão de sua glória para glorificar aquele que já tem glória, aquele que é digno da glória, que é o próprio Deus. Ele não vai fazer isso, porque enquanto ele estiver em busca de sua própria glória, Deus será descartado. Para ele buscar a glória de Deus, ele precisa abandonar a sua própria glória. Por isso que Jesus, quando enfrenta os judeus de sua época, ele diz para eles falam assim: vocês nunca poderão crer, porque vocês recebem glória uns dos outros e não buscam a glória que vem de Deus. É impossível alguém crer enquanto estiver buscando a glória humana, não é? Então, nós voltando ao nosso texto aqui, de Lucas 17, o encontro de Jesus Cristo com esses 10 leprosos nos traz muitas lições. Muitas vezes sermões já foram pregados sobre este assunto, mas eu quero hoje destacar um ponto apenas, que é a glória de Deus na vida daquele leproso samaritano, ex-leproso samaritano. Nós vemos aqui, meus irmãos, que eram 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Os irmãos sabem que a lei de Moisés dizia que aqueles homens não podiam ficar vivendo na comunidade, na sociedade, eles tinham que viver fora do arraial, porque a doença de pele, ainda que não fosse uma lepra, como nós conhecemos hoje, a hanseníase, ainda que não fosse uma lepra, qualquer doença de pele podia ser transmitida para outras pessoas. E a lei de Moisés dizia, em Levítico 13, que estas pessoas deviam ficar fora do arraial por uma semana, ser examinadas pelos sacerdotes para ver se aquela mancha de pele havia aumentado ou diminuído, ou se ela havia se estabilizado. E então o sacerdote é que determinava se essa pessoa voltava para sua casa ou não. Agora imagina, estes homens, que situação que eles já estavam? Eles já deviam estar há muito tempo, porque a Bíblia diz que o local em que eles estavam era entre a Samaria e a Galiléia, ou seja, totalmente retirado de um povoado, completamente fora de uma sociedade. Eram homens excluídos por causa da sua doença, e na exclusão por causa da sua doença, eles recebiam também exclusão social, exclusão religiosa, porque eles não podiam entrar em sinagoga, eles não podiam entrar para ouvir a lei, eles não podiam ser edificados pelos ensinos dos rabinos de sua época. Estes homens não podiam estar com suas famílias, esses homens não podiam estar nem mesmo almoçando com seus filhos, se é que eles tinham família. De toda forma, eles estavam completamente excluídos da sociedade. Os irmãos sabem disto. E quando eles veem Jesus, obviamente eles já deviam ter ouvido falar de Jesus, porque a forma pela qual eles gritam por Jesus é a forma de quem conhecia, de quem já sabia que de Jesus Cristo fluía poder para curar. E ele diz: Jesus Mestre, tem compaixão de nós. O grito destes homens é um grito de pessoas que conhecem a Jesus Cristo, não só por suas curas, mas também pelo seu ensino, porque eles chamam Jesus de Mestre. E Jesus, quando vê estes homens, ao contrário de outro leproso que Jesus curou em Mateus 8, o leproso de Mateus 8, Jesus Cristo toca nele. O leproso diz para Jesus: Senhor, se tu queres, podes purificar-me.
e Jesus toca nele e diz: eu quero, fica limpo. A lei dizia que ninguém podia tocar num leproso, porque se alguém tocasse num leproso, esta pessoa ficaria impura. Com Jesus é o oposto, ele toca no leproso, é o leproso que fica limpo, porque foi para isso que ele veio, para purificar os pecados, e como um ato de demonstração que ele podia purificar pecados, ele purificava as lepras do corpo da pessoa. Só que neste caso aqui, Jesus não fez isto. Jesus Cristo conhecia o coração daqueles homens, e Jesus sabia que estes homens, eles não buscavam a glória de Deus, mas Jesus de longe mesmo diz para eles assim: podem ir e mostrem-se aos sacerdotes. Por que Jesus diz isso? Como eu já citei, em Levítico 13, os leprosos tinham que voltar semanalmente ou quinzenalmente, ou pelo prazo determinado pelos sacerdotes, para mostrar como estava a sua pele, e dizer para o sacerdote: eu posso ou não voltar para a minha comunidade? E o sacerdote dizia: não, não pode, porque você está declarado imundo. E agora Jesus Cristo diz para aqueles homens: podem ir mostrar aos sacerdotes. E a Bíblia diz que quando eles foram, indo eles, enquanto iam, eles ficaram purificados. Aqueles homens, eles no meio do caminho devem ter olhado não para si, mas um para o outro, e falar: ei cara, você está limpo, você não tem mais nada. E o outro dizia: você também não, e nem você, nenhum de nós 10 aqui, não temos mais nenhuma enfermidade. Vamos correndo agora nos mostrar para os sacerdotes, eles vão deixar a gente entrar em casa. Veja, nós não temos mais nada em nossa pele. 9 daqueles 10 foram correndo. Um parou no meio do caminho. Ele parou. Ele falou: não, eu não posso me mostrar para os sacerdotes, no plural. Eu tenho que voltar e me mostrar para o sumo sacerdote, para aquele que me curou. Eu não posso ir mostrar o que aconteceu comigo para homens. Eu vou me mostrar para o Mestre, para o Filho de Deus, para aquele que me curou. É para ele que eu vou. E ele pegou o rumo contrário. Enquanto os 9 iam para os sacerdotes lá no templo, ele correu ao encontro de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele glorificava a Deus em alta voz. Observe que os 9 leprosos, eles buscavam glória dos homens. Como diz em João 12, né? No versículo 42 e 43, está escrito assim, o apóstolo João escreve sobre estas pessoas dizendo o seguinte: contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Os irmãos estão vendo? Autoridades criam em Jesus, homens de posição alta, social e religiosa, criam em Jesus, porém eles tinham medo de confessar publicamente para não ser expulsos da sinagoga. Naquela época, uma pessoa que estava na sinagoga, ela tinha o status religioso e social. Ser expulso da sinagoga naquela época significava perder os privilégios sociais e religiosos de uma nação. Quem queria isto? Quem queria viver marginalizado? Ninguém. Todos queriam reconhecimento dos homens. Ser expulso da sinagoga naquela época era a mesma coisa de você hoje ser proibido de ter uma identidade, um CPF, até um registro de nascimento, ser proibido de votar, ser proibido de exercer os seus direitos civis. Naquela época, ser expulso da sinagoga significava isto. E ninguém queria ser expulso da sinagoga. Autoridades que viviam ali naquele meio social e religioso, eles queriam a glória dos homens. Em João 9, teve um homem que não se importou com a glória destes homens aqui. Um homem que nasceu cego. O cego de nascença, quando Jesus Cristo curou os olhos daquele homem, a Bíblia diz que ele encarou os fariseus, ele encarou aquelas autoridades espirituais que estavam ali, religiosas, e disse para eles que pecador nenhum pode curar ninguém. E ele disse assim: não me importa se este homem é pecador, se não é, ele não conhecia Jesus ainda, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E aqueles homens,
expulsaram ele da sinagoga. Agora veja, em João 9, quando é que acontece o encontro de Jesus com aquele cego? O encontro de Jesus acontece com aquele cego depois que ele é expulso da sinagoga. Por quê? Porque a glória dos homens para Jesus não importa. A glória dos homens para Jesus não tem importância. Aquele homem expulso da sinagoga, enquanto ele estava lá dentro, Jesus não foi com ele, não foi ter com ele. Jesus fez lodo, sujou os olhos dele, mandou ele se lavar. Quando ele foi se lavar, Jesus saiu. Quando ele voltou vendo, ele não viu mais Jesus. Mas depois que ele foi expulso da sinagoga, depois que ele perdeu a glória dos homens, Jesus Cristo foi lá fora ao encontro dele. E Jesus disse para ele assim: você foi expulso da sinagoga, né? E ele falou sim. E ele falou: você crê no Filho de Deus? E ele falou: quem é este, para que eu possa crer? E Jesus falou: você já tem visto ele, e é o que fala contigo. E ele adorou Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse: eu creio, Senhor, eu creio. Por quê? Por que ele creu? Porque não buscou a glória dos homens, porque não se importou de ser expulso da sinagoga naquela época. Mas os de João 5, Jesus dizia para ele: vocês não podem crer, porque vocês buscam glória uns dos outros, e não buscam a glória que vem de Deus. Os 9 leprosos, meus irmãos, voltando em Lucas 17, os 9 leprosos buscaram a glória do homem. Os 9 leprosos, eles foram em busca dos sacerdotes, para quê? Para terem sua reintegração social, para terem a sua reinclusão familiar, para terem os seus direitos devolvidos, direitos políticos, sociais, religiosos e familiares. Eles se importaram com a glória dos homens. Muitas vezes a enfermidade daqueles homens foi colocada para que eles pudessem raciocinar se eles amavam a glória de Deus ou a glória dos homens. E aqueles homens, infelizmente, eles amavam a glória dos homens, eles não amavam a glória de Deus. Muitas vezes Deus coloca um problema na sua vida para ver se você ama a glória de Deus ou você ama a glória dos homens. Muitas vezes você passa por uma dificuldade, você passa por um problema, por uma provação, para que no final dela você saiba se através dela você está glorificando a Deus ou buscando ser glorificado. Os 9 leprosos queriam sua própria glória. Eu quero ser reincluído, né? Estou com saudade da minha família. Eu quero voltar para a sinagoga. Eu preciso de ter meu emprego de volta. Eu preciso um monte de coisas. Os 9 estavam preocupados mas tinha um que ele se preocupava em outra coisa. Ele voltou, diz a Bíblia, que quando ele voltou glorificando a Deus. Ele já estava glorificando a Deus antes de encontrar com Jesus. Ele já vinha pelo caminho: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a glória é de Deus, a glória seja dada a Deus. Ele não estava em busca da glória dos homens. E sabe, ele era samaritano. Ele não tinha muita glória humana também para buscar, né? Os outros 9 eram judeus. O samaritano era desprezado, mas vê, a enfermidade uniu eles. Os judeus e samaritanos na lepra eram amigos. Mas depois de curado, agora não, sai para lá, nós somos judeus, nós vamos entrar de volta para a nossa sinagoga, para o templo. Você não pode nem entrar no templo, porque você é samaritano, você é estrangeiro. Sai de perto da gente. Os que amam a glória humana é assim. Talvez nós, quando estamos passando por dificuldade, nós somos solidários com os outros. Mas quando Deus começa a nos abençoar, nós começamos também a fechar as mãos, fechar os olhos para as pessoas. Eu lembro de pessoas que quando dizia para elas assim: irmãos, vai visitar as pessoas que estão aflitas, faz uma oração na casa dela. Eu não sou muito desse negócio não. Aí um dia aconteceu um desastre na família, aí a pessoa ficou: meu Deus, como é importante receber uma visita, uma oração. Falei: não é importante receber, é importante dar, é importante oferecer, porque quando você oferece, você está plantando para que você colha isso depois. Então, este homem aqui, ao voltar para Jesus, ele já voltava gritando. A Bíblia diz que ele fazia isso em alta voz, ele glorificava a Deus. E quando ele encontra-se com Jesus, qual que é a primeira coisa que ele faz? A gente fala assim: não, este homem aqui, ele voltou para agradecer.
O verbo agradecer é o último. Dos 3 verbos que é usado aqui, agradecer é o último. O primeiro é que ele glorificava Deus em alta voz. Aliás, o primeiro é que ele voltou, né? Ele voltou. Ou seja, o homem, quando ele reconhece a obra de Cristo na sua vida, ele sempre se volta para Cristo. O segundo verbo aqui é que ele glorificava a Deus em alta voz. O terceiro verbo é que quando ele vê Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Isso é adoração, irmãos. A adoração. E só em último lugar é que a Bíblia diz que ele deu graças. Vocês já perceberam que quando se prega sobre este leproso aqui, a gente fala que ele voltou para agradecer? Todo mundo só fala isso. 10 foram embora, só um voltou para agradecer. Ele não voltou só para agradecer. Primeiro, agradecer foi o último. Primeiro, ele voltou. Segundo, ele voltou para dar glória. Terceiro, ele voltou para adorar, para se prostrar diante de Jesus. E só em quarto lugar é que ele volta para agradecer. Você observou a pergunta de Jesus no verso 18? Ele fala: não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Jesus não diz: não houve quem voltasse para agradecer. Não. Jesus não está falando aqui de agradecimento, ele está falando da glória de Deus. Os irmãos percebem a diferença? Tem gente que fala assim: eu não oro pedindo, não, eu só oro agradecendo. Isso tem pouca importância. A maior importância é você ora para a glória de Deus. Essa é a questão. É para que Deus seja glorificado em sua oração. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, que o grande problema da humanidade é justamente este, é que eles conhecem a Deus, mas eles não lhe dão glória. Olha bem, verso 21 diz: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Você vê qual que é o problema do ser humano, irmãos? O ser humano tem um grande problema, não é que ele não conhece a Deus, ele conhece, mas não dá glória, ele conhece, mas não dá graças. Olha o verso 28 que Paulo diz: assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm. Não é que eles não conhecem a Deus, eles rejeitaram o conhecimento. Não é que aqueles 9 leprosos não conheciam Jesus, tanto que eles chamam Jesus pelo nome e ainda chamam ele de mestre. Eles conheciam. O problema é que não lhe deram glória. O problema é que roubaram a glória de Deus, amando a glória do homem. Meus irmãos, estes 9 leprosos foram limpos nos seus corpos, mas suas almas permaneceram sujas. Eles foram limpos na sua pele, mas o seu coração continuou leproso, seu coração continuou manchado pelo pecado. E não adiantava nada, os sacerdotes que eles foram mostrar só podia ver seu exterior, mas o único que podia ver o interior era o sumo sacerdote Jesus Cristo de Nazaré, que podia olhar para dentro do coração daqueles homens e saber se eles realmente estavam limpos ou não. Olha o que Jesus diz no verso 19 para aquele leproso que voltou. Ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus Cristo está dizendo para este homem: você não está limpo somente por fora, você também está limpo por dentro, porque o que salva, o que limpa o homem é a fé em Cristo Jesus. É por meio da fé que nós somos salvos, é por meio da fé que somos justificados. A justificação é quando Deus nos declara limpos, perdoados diante de Cristo Jesus, porque nós cremos no sacrifício dele. E quando Jesus diz: tua fé te salvou, ele está dizendo o quê? Você foi limpo também interiormente. Veja, irmãos, 9 homens foram embora somente com a bênção material. Apenas um homem recebeu as 2 bênçãos, a material e a espiritual. Ele recebeu a cura física e a salvação. Mas por quê? Porque voltou para agradecer? Não, porque buscou a glória de Deus, porque ele reconheceu Deus nos seus caminhos.
Os outros acharam que ser limpo era a única coisa de que eles precisavam. Como nós lemos hoje na ceia do Senhor, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tinha um conceito errado sobre si mesma. Ela dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Era o diagnóstico dela mesma. Mas Jesus tinha um outro diagnóstico sobre a igreja. Ele falava: você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha que diferença. A igreja dizia: rico sou. Jesus disse: tu és pobre. Estou enriquecido. Jesus disse: tu és miserável. Não tenho falta de nada. Jesus disse: você é nu, nem roupa você tem. A visão completamente diferente, irmãos. As pessoas que estão preocupadas apenas com o seu aspecto material, as pessoas que estão preocupadas apenas com o exterior, elas jamais vão ter uma visão correta sobre sua situação. Elas sempre vão achar que está tudo bem, quando não está. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz: nele também, ou seja, em Cristo, fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes esperamos em Cristo. Paulo está dizendo que Deus, Ele nos faz herança, Deus nos predestina para o louvor de sua glória. Nós não somos feito herança, nós não somos predestinados para a nossa glória, nós somos predestinados para a glória dEle. Todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Então eu quero hoje deixar esta mensagem ao coração dos irmãos e pedir, irmãos, que nós comecemos a avaliar as nossas vidas. Todas as situações que você tem passado, todas as situações que você tem enfrentado, quando você ora para Deus livrar você delas, é para a glória de Deus que você está orando? Ou você está orando apenas para que a coisa melhore um pouco? Ah, Senhor, eu já não aguento mais essa enfermidade. Senhor, eu não aguento mais esse aperto financeiro. Deus, eu não aguento mais esse problema na minha família. Deus, eu não aguento mais aquilo que está acontecendo com meu pai, com meu filho. Senhor, eu não aguento mais isso que acontece no meu trabalho. Não aguento mais esse relacionamento. Não aguento mais esta aflição que causa no meu coração. Mas você não aguenta por quê? Porque está interessado em sua própria glória? Observe bem, quando você era leproso, eu estou dizendo agora não é quando você não era crente, falando de crente mesmo. Quando a gente era leproso no sentido de sofrido, quando nossa vida cristã era de sofrimento, de batalha e de angústia, você não dobrava mais seus joelhos para orar? Você não clamava mais: Jesus, mestre, tem compaixão de mim? E agora que Jesus te abençoou, para onde você anda? Você anda se mostrando para os sacerdotes por aí? Você anda se exibindo, fazendo alguma coisa, se expondo, mostrando sua própria glória? Ah, agora eu tenho dinheiro, agora eu isso e aquilo, agora minha vida familiar está ótima, Deus resolveu o meu problema. Para quê? Para a sua glória ou a glória dele? Porque quando é para a nossa glória, irmãos, estas coisas nos levam à condenação. Todos os homens que roubam a glória de Deus um dia hão de prestar contas por causa disso. Eu só vejo crente falar: mas eu preciso de oração por causa disso e daquilo, mas depois que isso e aquilo que ele pediu oração passa, não dá glória a Deus. Eu não estou falando de vir agradecer. Ah, tem que vir agradecer também, mas isso é em último lugar. Primeira coisa, glória de Deus. Segunda coisa, prostre-se diante de Jesus, adore a Jesus. E em terceiro, dê graças. Porque não existe, irmãos, nenhuma ação de graça sincera sem que primeiro Deus seja glorificado e Cristo seja adorado. Não existe. Só vejo crente, só vejo igreja, irmão, eu estava falando de igreja cheia. É crente fazendo oração disso, corrente daquilo, é para Deus abençoar nisso, é na área financeira, é na área material, é na área familiar, é na área disso e daquilo. E quando Deus abençoa, o que ele faz? No mínimo, no máximo, ele volta e agradece e some. E acha que fez tudo. Não é para a glória de Deus. Você tem que buscar a glória de Deus naquilo que você está pedindo a Deus, sabe?
E eu quero finalizar esta mensagem dizendo o seguinte, irmãos. Para aquele leproso samaritano, a glória de Deus sabe onde estava? Não era na cura dele. A glória de Deus estava em ele ter encontrado Jesus. A glória daquele homem estava em ele ter encontrado o Filho de Deus. Porque se aquele homem não fosse curado da lepra, nenhum dos 10 fosse, de todo jeito ele ia pedir para seguir a Jesus. Senhor, eu posso te seguir, porque eu encontrei a glória de Deus. A questão dele não estava no que aconteceu externamente. O que lhe aconteceu externamente foi um sinal para que ele entendesse o que podia acontecer interiormente. E de fato, Deus, Jesus Cristo, limpou a pele daquele homem, mas depois limpou o coração. E o que eu quero nesta noite deixar aqui claro para você: por que você tem buscado a Deus? Depois que você consegue uma das coisas que você buscou de Deus, Ele é glorificado? Ou você volta ao tipo de vida aonde você se glorifica a si mesmo? Não, Deus me abençoou, mas eu que me esforcei. Se eu não fizesse isso e aquilo, queria ver se alguma coisa ia cair do céu para mim. Mas na hora do aperto, Jesus tem compaixão de mim. Jesus compadece de mim. E depois que a bênção chegou, volta glorificando a Deus em alta voz, prostra-se diante do Filho de Deus, da cruz de Cristo, e o adora, e então agradece? Lembre-se, uma verdadeira gratidão só procede de um coração que glorifica e um joelho que adora. Amém? Caso contrário, até essa gratidão é hipócrita, é falsa. Não adianta, Senhor, muito obrigado, porque aquele pedido de oração o Senhor me ouviu, muito obrigado, não adianta. Para Deus, só se o nome dele for glorificado, só se Cristo for adorado, porque a maior alegria do Pai é ver seu Filho sendo adorado. Tá, pastor, mas um dia eu fui lá e adorei, depois fui embora, mas eu adorei. Não, a adoração ao Rei eterno tem que ser eterna. Quem adora Jesus um dia e desaparece, ele está dizendo: Jesus só reina um dia. Mas quem adora o para sempre, declara que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, eternamente. Amém? Que o Senhor então mova nossos corações por sua palavra hoje à noite. Eu não quis falar hoje sobre quais foram os objetivos de Jesus, aquilo com os leprosos, um monte de coisa que todo mundo sabe. Hoje eu quis destacar uma coisa naquele episódio: a glória de Deus. A glória de Deus está em todo lugar. A Bíblia diz, quando Isaías contempla a presença do Senhor, ele diz: toda a terra, os serafins cantam, está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aonde quer que o verdadeiro crente olhe, ele veja a glória de Deus. Aonde quer que o verdadeiro crente haja, que ele faça alguma coisa, ele faz para a glória de Deus. O que quer que um verdadeiro crente diga, ele diz para a glória de Deus. Então é isto que é o destaque desta mensagem hoje: um leproso curado para a glória de Deus. Amém? E assim espero que nossas vidas sejam curadas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor.